Pois muito bem. Alguns dias depois de voltar de Nova York, quando a vida voltou ao normal, uma das primeiras coisas que nós fizemos, eu e a host family, foi ir a um lugar que chama Chuck E. Cheese's. É parecido com um buffet infantil barra Playland, sei lá, que você vai num shopping e daí você tem aquele monte de, tipo um fliperama, arcade, sei lá o que você queira chamar. Que você bota ficha e daí você vai, né, brinca ali com o que seja e depois a máquina te dá uns tickets, uns cupons que você pode trocar por algum prêmio. Daí é legal porque a minha host mom comprava umas fichas pra mim, que o negócio não era muito barato. E depois, se você fosse querer juntar aqueles cupons pra trocar por alguma coisa, você precisava de tipo milhões de cupons pra conseguir um brinquedinho de pelúcia, porque senão você ganhava tipo, sei lá, uma ervilha de plástico. Tanto que a gente ia vira e mexe pra aquele lugar e não trocava logo naquela vez, sabe? Ela meio que ia juntando pra um dia trocar e daí tinha uma gaveta disso e tal. Bom, esse Chuck E. Cheese's ficava numa cidade chamada Niles, em Ohio. Inclusive eu esqueci de fazer um vídeo sobre isso antes, mas foi dirigindo pra lá que na verdade eu mais ou menos testei uma rodovia pela primeira vez, sendo que eu levei a família toda e foi mais ou menos o meu teste pra ver se eu era autorizado a dirigir até Cleveland, entenderam? E é exatamente um programa de final de semana de americano. Ao invés de ir no shopping, não é exatamente que nem a gente, brasileiro, indo no shopping, um lugar legal e você vai no cinema e tem lojas e não sei o que. Não. Você tem como se fosse, imagina um estacionamento, foca no estacionamento e daí em volta dos estacionamentos tem várias lojas e tem geralmente um mercadão e às vezes tipo um Leroy Merlin, uma coisa assim, né? Que lá também existe, mas mais ainda tem um que chama Lowe's. Mas enfim, essa cidade, o foco dela pra gente, eu nunca conhecia o centro da cidade, era exatamente isso, que meio que sai da rodovia e você já tá num complexo de lojas. E aí fica passando o tempo ali. Tinha um shoppingzinho também, né? Inclusive é engraçado porque certa vez uma das pérolas das crianças foi chegar num lugar que eles iam fazer foto, né? Tipo um estúdio. E aí a mãe tava conversando preço, sei lá, e a menininha falou: "Você sabia que os meus pais vão se divorciar?" Daí ficou aquele negócio. Pois é, aconteceu, minha gente, mas tá tudo certo. Uma coisa que me motivava a ir pra lá é que na época eu também tava colecionando aqueles Funko Pops e daí eu comecei a buscar isso em todo lugar. Então eles tinham uma Toys R Us, que é tipo a Re-Hap deles, e então a gente sempre dava um passeio por ali. Também era interessante porque era próximo da fronteira, mas o mero fato da gente sair da Pensilvânia e ir para Ohio, o combustível era mais barato, então às vezes era uma boa ideia encher o tanque ali. Essa era uma cidade que era próxima de Youngstown, que é uma cidade maior e é uma cidade famosa pela universidade. Então eu gostaria de conhecer, mas o meu host dad sempre falou: não vá para Youngstown, porque lá cobra fumo, lá o bicho pega e é perigoso, não sei o que. Então eu acabei nunca indo. Ohio é um estado que tem uma comunidade afro-americana muito grande e você vê alguns indicativos, sei lá. Então, por exemplo, uma coisa que eles gostam é waffle. É waffle e frango frito. Então você tem lugares disso com maior frequência do que onde eu morava em si. Entenderam? Mas ao mesmo tempo, em Youngstown, assim, mais próximo da rodovia mesmo, tinha um restaurante meio caseiro, meio de fazenda, assim, a linha deles, que chama Cracker Barrel. E eu sempre quis conhecer e a gente fez a nossa despedida no final do meu ano de au pair com eles nesse restaurante. Foi super legal, comida boa, recomendo. E tinha um Suns Club nessa cidade de Niles, que a gente foi uma vez e era uma referência pra mim de Brasil, eu achava, porque tem um em São Caetano, onde eu cresci. E eu lembro de duas coisas que me chamaram a atenção. Uma foi uma placa que eu olhei e falei: meu Deus, isso tá escrito em chinês?
Até que eu parei pra pensar, nossa, pedestrian crossing, cruzamento de pedestres. Muita gente vai olhar e dizer, ai que besta, quem não sabe, mas eu não sabia. Aí lá dentro você tem várias amostras que você vai comendo, né, se você quiser. Ou então às vezes eles talvez tenham um creme que você leve, mas enfim. Tinha uma empresa de uvas que tava empresa de uvas que tava fazendo uma amostra ali e tinha uma uva meio fina e comprida que chama Moondrop. Eu pesquisei agora há pouco, é um nome patenteado de uma empresa da Califórnia. Ela é bem doce, Moondrop, né, quer dizer gota de lua. E por fim, um dia eu vou falar mais sobre outros lugares na região ali, mas era caminho para Cleveland, então é um lugar que eu passava bastante. E a característica das ruas e das casas era muito diferente, mas era tão uma tranquilidade, um lugar bem particular, assim, que talvez eu gostaria de passar a minha velhice. Imagina que onde eu morava ali na Pensilvânia as casas eram mais grudadas, geralmente. Ao passo que lá não, todo mundo tinha um gramado enorme. É certo que o preço dos imóveis era menor e tal, mas tinha lá o seu charme, principalmente quando nevava e tal. Eu não sei explicar, era meio uma cara anos 70, anos 80, assim, meio que parou no tempo ali, mas ficou um charme, eu gostava disso. E eles tinham caçamba de lixo cor-de-rosa, por algum motivo.